Olá, eu sou a Mames Pimenta e hoje trago para você 5 fatos que não te contam sobre a maternidade. O primeiro deles é: o parto não é o mais difícil da maternidade. Muitas mulheres pensam, que a dor que nós sentimos, principalmente quando a mulher opta pelo parto normal, de esperar o bebê nascer, a mulher acredita que a dor é o mais difícil, mas não é. O mais difícil da amamentação para a maioria das mulheres é realmente o período da amamentação, que é um período onde a mulher ela está sensibilizada, pela queda de hormônios, ela fica assim, mais cansada, tem a privação do sono, além de que o bebê está aprendendo a mamar e a mãe ela está se vendo ali naquela situação de aprender a amamentar uma criança. Então, na maioria das vezes, por causa de uma pega incorreta ou pela forma, da distribuição das mamas, de como é ofertado, acaba que surgem feridas, acabam que surgem rachaduras, e isso fazem com que a amamentação seja extremamente dolorosa. Inclusive, eu passei, por isso na minha primeira gestação, e a amamentação para mim foi o mais difícil. Então, assim, até chegar, como se diz que a gente fala, aquele clímax, que é onde a mãe e o bebê, eles estão tão certinho, tão sincronizados, que a amamentação, ela se torna algo feliz, algo alegre, algo bom, que traz aquele misto de sentimentos, aquela emoção. Eu falo que amamentar, por mais que cansativo seja, é algo que traz realmente um prazer, uma satisfação de você estar alimentando um serzinho, Pelo menos para mim é assim. Por isso que aqui eu pratico a amamentação prolongada, inclusive a amamentação tandem, Entre as minhas duas filhas de 2 anos e 6 meses e a minha de 4 meses. Então, assim, eu acho que para mim o maior desafio não foi o parto. Apesar de ter passado uma de 32 horas e o outro por 13 horas, o parto não foi o mais difícil. Outra coisa que não te contam sobre a maternidade, é que nada, assim, eu vou chutar que 70% do que você compra para o quartinho do bebê, utensílios para o bebê, aquilo que a sociedade lhe oferta, sabe? Nada disso, assim, 70% para mim foi inútil. Se eu posso te dar uma dica, em vez de gastar seu dinheiro com utensílios demais, Por exemplo, para mim uma coisa que foi banal, foi o berço. Então, assim, eu não gastei, graças a Deus eu ganhei. Hoje eu utilizo, como cama, porque ele desmonta. Ele virou uma caminha, então eu utilizo ele como cama. Mas, assim, pra mim o berço foi algo dispensável, porque nós fizemos cama compartilhada, fazemos cama compartilhada até hoje. Então, assim, fora isso, aqueles kits de higiene, Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre o que foi útil, o que não foi útil pra mim na maternidade. Se eu posso dar uma dica, se você tem, vamos dizer assim, se você não tem um valor sobrando, se você não consegue, na atual situação do país, você tiver que escolher entre fazer um enxoval, aquele enxoval dos sonhos, se realmente não for algo que seja extremamente necessário para você ter todos aqueles itens, Porque, assim, existem mamães que realmente sonharam a vida toda e realmente elas querem fazer o enxoval dos sonhos. Então, assim, se esse for o seu caso, realmente invista se você quiser. Mas se eu puder te dar uma dica, se você estiver muito apertada de grana e tiver que escolher entre pagar uma rede de apoio, No caso, pagar uma rede de apoio que eu falo, uma pessoa para poder te ajudar, para dar uma faxina, ou se você precisar de comprar uma comida fora, se você estiver apertado de grana, ou até mesmo para cursos, de especialização, para você entender mais, às vezes até uma laser terapia para te ajudar na amamentação, para ajudar na cicatrização das feridas do seio, quando surgirem, se surgirem, ou então você pagar uma profissional para poder te auxiliar
eu faria a escolha, né, de pagar por uma rede de apoio ou pagar por algo que seria mais útil nesse momento, né, que é a questão da informação, que é a questão de você ter essa adaptação mãe-bebê, né, nessa ligação aí, principalmente na amamentação. Outra coisa, né, o terceiro ponto que nós podemos falar, o terceiro ponto, a rede de apoio, já iniciei falando, né, da questão de pagamento. Eu já vou começar falando uma coisa polêmica, marido não é rede de apoio. Por que eu digo que marido não é rede de apoio? Porque marido, né, ou companheiro, ou pai, ele não é rede de apoio. Por quê? Ele é pai, ele tá passando pelo mesmo processo que a mulher tá passando. Ele não tem a questão hormonal, né, aquela queda hormonal, ele não tem aquela dificuldade, mas ele, como rede de apoio, ele também tá no turbilhão de emoções. Poxa, ele acabou de ser pai, se for, né, como se diz, de primeira viagem ainda, ele tá se adaptando, ele tá começando a entender a rotina, assim como a mãe. Então, pai não é rede de apoio. Rede de apoio são aquelas pessoas que elas vêm para o seu convívio, né? Elas não têm uma obrigação com o bebê, não têm uma obrigação, né, com você, mas elas vêm para o seu convívio com o intuito de auxiliar, né? Que seria ou uma tia, uma mãe, a sogra. E a rede de apoio, ela tem que ser formada por pessoas que você confie, que você tenha liberdade para poder falar. Se você não estiver satisfeita com algo, não é falar assim, não estou satisfeito com a sua ajuda, não. Mas se você não estiver se sentindo bem, que você tenha liberdade para falar com a pessoa, né? Que você tenha liberdade para pedir ajuda, que você tenha liberdade para poder se expressar. A rede de apoio, isso é um recadinho até para você, né? Que vai receber essa honra de ser rede de apoio de alguém, porque isso é uma honra. Um recadinho aí para vocês. Rede de apoio não é para assumir os cuidados do bebê. A rede de apoio é para apoiar a mãe, para ela ter, né, esse momento de assumir os cuidados com o bebê exclusivamente ou até mesmo para a sua recuperação. Rede de apoio é para ajudar. Se a mãe não solicitar que eu cuide do bebê, a rede de apoio ela veio para poder ajudar no quesito casa, comida, é suporte. Não é para ser mãe, não é para ser pai, não é para assumir uma posição. Porque tem muitas pessoas que pensam que a rede de apoio, ela vem para poder realmente assumir os cuidados com o bebê. E isso você acaba que tira a conexão da mãe naquele primeiro momento, né? Porque tem mães que realmente estão aprendendo, então elas querem isso. E outra coisa, rede de apoio, se puder, né? Assim, vou falar abertamente, questão de palpite. A mãe, toda mãe, né? Independente se você é mãe da mãe, a mãe que nasceu ali, ela tem os desejos dela, ela tem os anseios dela, ela tem as vontades dela. Então, ela tá tentando criar um vínculo e ela tá tentando acertar com as coisas que é importante para ela na questão com o bebê, sabe? Ela tá tentando passar por isso, ela tá tentando se adaptar com o filho dela. Então, assim, palpites, deixa para você dar essa informação um pouquinho mais para frente, quando a mãe ela já estiver mais sintonizada com o bebê. Então, assim, rede de apoio ela tem que ser muito bem escolhida, né? Porque senão acaba que ao invés de ser um socorro, acaba se tornando um pesadelo. Outro ponto, né, que nós temos que falar, que é algo que é extremamente importante, que é a esterogestação, que é quando a gestação, né, nós sabemos que o bebê, quando ele nasce, ele leva um tempinho para entender que ele nasceu. Ele não nasceu tipo de cara, abriu o olho, pá, eu tô no mundo. Não, ele passa por um período que nós falamos que é o 4º trimestre, né, de gestação, que o bebê ele continua conectado, entendendo que ele continua dentro da mãe
até ele completar ali por volta dos 4 meses, que ele começa a se dar conta que ele já não é um indivíduo que está próximo ali, grudadinho na mãe, mas sim que ele é um indivíduo que está separado, ele é um indivíduo que nasceu, que aí ele começa a descobrir o próprio corpinho, né, que é onde ele começa a dar, mexer com as mãozinhas, com os pezinhos, começa a virar. Tem alguns bebês que começam já a engatinhar, né, os mais para frente, inclusive a minha tá assim nesse processo aí de rastejar, né, já ficar na posiçãozinha de esfinge, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, é onde ela já começa a apoiar o corpinho, ali ela já começa a entender que ela é um indivíduo, mas enquanto isso, o bebê ele não sabe que nasceu. Então você pode ouvir muitas das vezes para você deixar o bebê chorar. Ai, nossa, não pega no colo, porque senão vai ficar muito manhoso. Bebês não fazem manha. Bebês não têm essa maturidade de manipular você, entendeu? Ele é um bebê, ele nem sabe que nasceu. Então, assim, o bebê, nesse período, ele realmente vai querer ficar mais perto da mãe, porque o coração, o barulho do coração, a pulsação do coração da mãe é o autorregulador que ele tem naquele momento. Ele sente, ouvindo o coraçãozinho da mãe, né, o coração da mãe, o coração dele é regulado de acordo com o batimento do coração da mãe. Então ele começa a entender ali que ele próximo da mãe, ele pertinho da mãe, que significa que a vida ainda continua próxima. Olha que interessante. Os bebês, eles não têm essa diferenciação. Então, assim, o máximo que você puder praticar, né? Eu falo, vou dar uma dica que não era para estar aqui agora, mas eu vou dar. É um termo que a gente fala, sling-se. Ou seja, pesquisa o que são os sling. Ele não é como e conforme o canguru, né? Que tem normalmente, que geralmente esses cangurus eles não são indicados porque podem prejudicar a anatomia do bebê. Mas o slinger, ele nada mais é do que um tecido grande, onde você faz uma amarração e o bebê ele fica acoplado em você e você consegue fazer as suas coisas, suas mãos conseguem ficar livres e o bebê consegue ficar juntinho com você. A minha bebê acabou de completar 4 meses, então agora a gente tá deixando ela mais no chão, eu coloco ela no chão para brincar, mas até o 4º mês ela ficou, eu tive realmente de trazer ela bem pertinho de mim, eu fiz essa escolha de deixar ela bem pertinho de mim, porque eu sei o quão importante isso foi para ela e o quão importante isso foi para mim, né, porque é pra gente também. Então, estude sobre a esterogestação. Outra coisa importante para a gente poder falar, né, e para finalizar, muitas mamães acham, né, porque existe a romantização da maternidade. Então, muitas mamães acham assim, nossa, meu filho vai nascer o grande amor da minha vida, vai nascer aquilo que vai transformar a minha vida. E isso é verdade. Só que nem todas as mães, na hora que vê o filho, na hora que o filho nasce, ela consegue olhar para o bebê e sentir esse amor tão genuíno. Porque existem amores, né, que eles são conquistados com o tempo. Afinal, é um ser humano, é um outro indivíduo, não é um pedaço de você, saiu de você. Mas é absolutamente normal você não ter aquele amor que todos dizem que quando você olhar para o seu bebê, você vai se apaixonar a primeira vez. Acontece? Acontece. Mas acontece também de, às vezes, você passar por um parto muito traumático, ou você se ver numa situação muito difícil, ou por causa da sua queda hormonal, você no momento você não conseguir, ou você foi privada de ter, né, aquele primeiro contato da primeira hora com o bebê, então a sua conexão, né, onde que a sua ocitocina tá lá em cima, seus hormônios estão lá em cima, e você não consegue ter essa conexão imediata, né? Pode demorar um pouquinho por causa da dificuldade da amamentação. Isso pode tornar o vínculo um pouco mais difícil. Não significa que você é uma péssima mãe ou que você não vai conseguir amar o seu filho. Muito pelo contrário. Você não precisa amar à primeira vista, porque o amor ele cresce com o tempo, ele vai de acordo com a maturidade
o amor vai chegando, quanto mais você vai cuidando do seu filho, o amor vai chegando. E como isso, deixando isso claro, né, falando sobre isso, eu deixo um alerta. Se por um acaso também, né, você vê que passou um tempo, você realmente não consegue se dedicar aos cuidados do bebê, você se sente deprimido, você se sente mal, você realmente sente que algo diferente em relação ao bebê, que não seja amor, proteção, cuidado, é importante você verbalizar isso, é importante você falar isso com as pessoas que você ama, que são as pessoas do seu apoio, e procurar ajuda. Porque muitas mulheres não sabem, ou às vezes elas ficam preocupadas, né? De verbalizar a questão de que você não conseguiu se conectar com seu bebê na hora, e isso pode gerar constrangimento, sabe? De você verbalizar e as pessoas, porque muitos dizem, né? Falam assim, nossa, você tem que amar o seu filho, amor quando você vê seu filho, você ama amor à primeira vista. Mas se você se sentir, né, depois de passar um tempinho, você ainda se sentir diferente em relação ao seu filho, ou você tiver algum pensamento ruim, procure ajuda, porque é outro assunto mais pra frente que nós também vamos abordar, mas é muito importante a questão da depressão pós-parto. Muitas mulheres sofrem de depressão pós-parto e não sabem, ou elas têm vergonha de verbalizar, com medo de serem julgadas, porque, como se diz, né, nasce o bebê, nasce uma mãe. E não é bem assim. Para nascer uma mãe, as coisas têm que acontecer, processo, pode acontecer. E tá tudo bem também se você estiver se sentindo mal. Mas para que você possa ser ajudada e você possa encontrar essa conexão com seu bebê, peça ajuda, verbalize com as pessoas da sua confiança. Olha, eu não tô bem, olha, eu preciso de ajuda. E isso vai te ajudar a ter uma conexão com seu bebê, porque você se tratando, você cuidando de você, cuidando da sua cabeça, da sua mente, você vai conseguir dar o devido cuidado e o devido respeito que os seus filhos, que o seu filho, que os seus familiares merecem. Porque gestação, gravidez, maternidade não é fácil, principalmente para a mulher, principalmente para nós mães. Então, cuide-se para você poder cuidar. Eu não vou mais delongar nesse vídeo, mas que você traga essas informações para você e guarde com muito carinho. Um beijo, até a próxima!